Oi, gente! Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje um pouco diferente. Nós estamos aqui em frente ao Corpo de Bombeiros Militar de Erechim para falar sobre os principais cuidados que nós devemos ter com o uso de aquecedores neste inverno. Vamos lá? Estamos aqui com o Sargento Everton Gatto, que nos explica melhor sobre este assunto. Uma boa tarde, Sargento. Boa tarde, espectadores do Jornal Bom Dia. É uma satisfação estar aqui participando desse jornal. Então, Sargento, para nós iniciarmos nas suas orientações, para quem está pensando em instalar um aquecedor em casa, né? Quais são os principais, aqueles que são indicados para fazer essa instalação? Existem várias marcas e modelos de aquecedores de ambiente no mercado. O que a gente não indica é que a pessoa tente fazer algum aquecedor improvisado. Mas ele tendo sua fabricação, sua certificação, não tem problema qualquer aquecedor, desde que usado adequadamente, conforme instruções do fabricante, é adequado para aquecer o seu lar. Sargento, falando agora dessa questão de instalar o equipamento, muitas pessoas ficam com dúvida. Quais são as orientações na hora de instalar esse equipamento, esse aquecedor na sua casa? Bem, pessoal, inicialmente nós temos que fazer a leitura e compreensão do manual do nosso equipamento. O fabricante vai colocar as especificações nesse manual. Se ele colocar que deve ser instalado com um profissional certificado pela empresa, tem que ser feito por este profissional. Ou, em alguns casos, um aquecedor simples por si mesmo. Sargento Everton, a gente sabe que varia, claro, né, de equipamento para equipamento, mas assim, para quem está pensando em fazer a manutenção do equipamento, mais ou menos assim, a cada quanto tempo que a pessoa tem que fazer a manutenção, tem que verificar, né, como é que está o andamento desse equipamento? Bem, pessoal, essa manutenção também deve estar especificada pelo fabricante no manual do equipamento. Ou também você pode observar se ele tem algum dano aparente, se ele tem alguma parte derretida, principalmente no plug. Realmente aparece mais no plug ali em questão de uma sobrecarga do aparelho. E alguma parte quebrada, alguma parte derretida, são as situações que você vai observar, que aí você deve ou fazer uma manutenção ou até substituição do seu equipamento. É importante ficar atento, né? Cuidar, observar esse equipamento se realmente ele precisa da manutenção. E falando de um outro assunto agora, por exemplo, quem está pensando em instalar um equipamento, quais são os lugares da casa que são indicados para colocar esse equipamento e aqueles que não são indicados? Bem, pessoal, nós podemos partir de um princípio que o fabricante vai também determinar um perímetro, um raio ao redor desse equipamento, aonde não pode ter materiais combustíveis próximos. E a gente inclui esses materiais combustíveis em todas as classes que tiver, por exemplo, ter móveis, ter estofados próximo do seu aquecedor, cadeiras, roupas. Algumas pessoas colocam roupa para secar próximo do seu aquecedor e isso não é indicado, é muito perigoso. Também devemos ter atenção com a situação do tráfego de pessoas, de animais, uma atenção especial a crianças, idosos. Isso o pessoal deve ter bastante atenção. Há pessoas também que deixam os aparelhos ligados a noite inteira em um mesmo ambiente. Sargento, no que isso pode prejudicar a saúde das pessoas? Deixar o aparelho muito tempo ligado em um ambiente fechado, sem a circulação de ar? É uma situação interessante, é importante destacar isso, porque alguns aquecedores podem reduzir a umidade do ar, outros aquecedores que proporcionam queima de algum combustível, ele pode reduzir o oxigênio também do ar. Então, tem que ter cuidado com essa situação. Sargento, e agora falando dos perigos, né? Quais são os principais perigos que nós podemos elencar e que as pessoas devem ficar atentas nos aquecedores dentro de casa, principalmente esses que são a gás, né? A ar também. Quais são as orientações? Bem, nós devemos
tomar atenção às indicações do fabricante, a questão de sobrecarga da nossa rede elétrica da residência, tomar cuidado com incêndios, com material próximo desse aquecedor e também asfixia no caso de aquecedores que proporcionam queima de combustível. Sargento, aqui já chegando quase ao fim da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse para as pessoas que nos acompanham, para a comunidade em geral, algumas dicas para quem usa equipamentos, né, esses aquecedores dentro de casa, algumas dicas, alguns cuidados gerais assim e básicos, mas que fazem muita diferença na hora de instalar ali um equipamento e cuidar também da sua saúde. Principalmente nós devemos ter atenção quanto a material que possa vir a entrar em combustão, que esteja muito próximo dessa fonte de calor, que é o nosso aquecedor. Não botar varal próximo, não botar varal sobre o aquecedor, não deixar esses equipamentos funcionando sem observação, sem um monitoramento. Quanto aos nossos fogões a lenha, lareiras, também temos que tomar um cuidado quando coloca madeira nele, colocar de forma adequada, uma quantidade adequada, fazer uma limpeza periódica da chaminé também é muito importante. Então, sargento, chegando aqui ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua disponibilidade em estar aqui nos recebendo, nos orientando, falando desse assunto que é tão importante agora no inverno, né, que todos nós utilizamos de aquecedores, né, e destacando também a importância desse cuidado, né, quando for instalar esse equipamento e também com a nossa saúde. Nosso muito obrigada, sargento. Certo, muito obrigado. É um privilégio poder contribuir com a sociedade dessa forma. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Lembramos que se você quiser rever este programa ou outros, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima entrevista.